Caminhando com Cristo, nossa reflexão para este domingo, né? Já estamos no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, exatamente, né? Nós fizemos o último 19, onde terminamos com o motim em Éfeso, né? Que fizeram um motim lá para Paulo, né? E aí Paulo viaja pela Macedônia e pela Grécia, começa o capítulo 20, faz uma visita de despedida a Troade. Depois ele faz uma viagem de Troade a Mileto, né? E aí nos chama a atenção o verso 17, né? Quando ele fala aos anciãos, tá? E de Mileto ele enviou alguém a Éfeso e chamou os anciãos da igreja. E quando eles chegaram, disse-lhes: Vós sabeis desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós o tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei-os publicamente e de casa em casa, testificando tanto aos judeus como também aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, quem está falando isso é Paulo, né? Que era Saulo, aquele que perseguia os cristãos, né? Interessante, né? Nós podemos observar, né, por essa descrição, né, o caráter de um ministro cristão, né, que cumpriu fielmente seu dever, uma vez designado, né, definido, inspirado por Deus, tornou-se um ministro, né, e cumpriu fielmente seu dever. Paulo era um ministro completo. Não achamos que é obrigatório que todos os ministros façam em todos os aspectos, como Paulo fez. No entanto, dizemos a todos que Paulo era um cavalheiro cristão, do mais elevado tipo. Seu exemplo mostra que o trabalho manual não diminui necessariamente a influência de ninguém. Que trabalhar com as mãos em qualquer emprego honroso não torna um homem rude, endurecido ou até mesmo descortês, né? No verso 25, Paulo também faz um comentário interessante. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais minha face. Ele fala, olha, para vocês aí, vocês não vão me ver mais. Por que ele diz isso? Paulo não tensionava dar esse testemunho, mas enquanto falava, veio sobre ele o espírito de inspiração, confirmando seus pressentimentos de que esse seria o último encontro com os irmãos efésios. Interessante, né? E o verso 30 mostra que estranhas teorias instáveis poderiam estar surgindo. Então, olha o que diz o verso 30, né? E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós, noite e dia, com lágrimas. Então, buscar a Deus não é fácil. Vem pessoas para nos tirar do caminho, da luz que o Senhor tem concedido, né? Homens levantar-se-ão falando coisas perversas sobre Cristo, sobre a igreja e tudo mais. Eles não têm estado a trabalhar falando coisas que Deus nunca revelou, pondo a verdade sagrada no nível das coisas comuns. E é isso que a gente encontra por aí, tá certo? Os homens se introduziram com sua massa heterogênea de heresias que eles apresentam como oráculos ao povo. Então devemos ter muito cuidado com as falsas doutrinas, com as tradições, né? O que nós temos que seguir? A Bíblia. Está escrito? Vale. Não está escrito? Foge. Eu falo sempre isso, né? A gente traz aí uma tradição imbuída, né, aqui na mente, o que meu pai fazia, minha avó fazia. Tem uns que falam, eu nasci assim, você assim, meu pai era assim. Não é assim, não. Você tem que estudar a Bíblia, deve estudar a Bíblia, né? Cristo fala, eis que estou à porta e bato. Então ele está do lado de fora.
Quem tem que abrir é quem está do lado de dentro, sou eu, sou você. Abrir o coração a Deus para que possamos ter a presença do Senhor, né? Então, é muito interessante. E tem um versículo que eu gosto muito, né? Que é aquele que é mais abençoado dar do que receber. Então, a gente que dá a palavra, que apresenta, né? Porque Paulo mostrou todas as coisas, né? Que é necessário apoiar os fracos, né? E lembrar as palavras do Senhor, né? Então, ele lembra as palavras do Senhor. É mais abençoado dar do que receber. Ele lembra disso, falando lá para o pessoal, para os anciãos, né? Então, é gratificante a gente poder ajudar as pessoas, tá? Mas veja bem, isso não nos salva. Nós não somos salvos pelas obras, fique claro isso. Nós somos salvos único, exclusivamente pela fé em Jesus, pela graça, né? Pela graça de Deus. Fé em Jesus, cumprir. É óbvio que se você é uma pessoa transformada em Cristo Jesus, Cristo vai fazer com que você execute boas obras através de Cristo. Amém? É sempre através de Cristo, não adianta. As nossas obras são pano de imundícies. Amém? Coloque sua vida na mão do Senhor, que Deus te dê muita paz, saúde, segurança, que você possa prosperar no conhecimento da palavra do Senhor. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.